A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem contigo? Vou estar falando hoje novamente sobre o perdão. O perdão é fundamental, nós temos que sempre estar liberando o perdão. Então vamos entender mais um pouquinho sobre o perdão, vamos falar um pouquinho mais aqui. Desentendimentos, brigas, separações, mágoas acontecem todos os dias pela falta de perdão. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros e sem ele seria impossível manter relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é nada fácil, principalmente para quem não segue o que a palavra de Deus diz. Por isso, resolvi trazer essas cinco verdades bíblicas sobre o perdão para você e também para mim. Em um primeiro momento, elas podem nos confrontar, mas depois vão nos direcionar para a coisa certa. Primeiro ponto, perdão não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar baseado naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro conosco mais de uma vez, não merece ser perdoado. Então elas criam uma espécie de escala de perdão. Mas a palavra de Deus nos mostra que perdoar não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Veja o que Jesus nos diz, é o que está em Lucas 17, 3 e 4. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a vocês e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, a ordenança de Deus, de Jesus para nós é essa, devemos sempre perdoar. Outro ponto, perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece, não é mesmo? Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa, desejo de vingança em nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos mostra que o perdão não deve ser fruto de emoção, e sim de razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. É o que está em Mateus 18, 21 e 22, que diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Só conseguiremos cumprir este mandamento se tivermos na vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguimos perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Terceiro ponto, que perdão fingido não é perdão. Perdão fingido não é perdão. Fingir perdão é algo que muitas pessoas fazem, pois torna as coisas mais fáceis. Eu falo que é o meu modo de pensar, tá? Não é, né, está na Escritura Sagrada. Perdão, existem 2 tipos de perdão, o da boca para fora e o do coração. E o que está na palavra de Deus é o perdão do coração. Então as pessoas às vezes liberam só da boca para fora, que é mais fácil. Mas isso não é um perdão verdadeiro, é um perdão fingido. Isso vai trazer consequências futuras. Então tome muito cuidado, não libere perdão fingido. Se você está sempre criticando e apontando os defeitos dos outros, esse é um sinal de que você ainda não perdoou essa pessoa. Pode ter liberado, como eu falei, o perdão da boca para fora. Esse não é o perdão que está no coração, esse não é o perdão que está na Escritura Sagrada. Esse não é o perdão que agrada a Deus. Então tome muito cuidado com esse perdão fingido. Tome muito cuidado. Analise bem se você liberou realmente o perdão
profundo, perdão verdadeiro. Perdão não é esquecer. Conheço muitas pessoas que não liberam perdão por acharem que, por elas se lembrarem do que ocorreu, significa que não houve perdão. Mas se nós basearmos neste ponto de pensar, nunca conseguimos perdoar ninguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim que você não lembra mais, não leva mais em conta o que aconteceu. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, mas também se lembra que decidiu liberar perdão, e isso traz paz ao coração. Veja o que Deus diz para o povo de Israel. Vou ler aqui para vocês o Jeremias 31, 34. Eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Foi o que Deus diz. Essa passagem diz que Deus não se lembra mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que Deus Todo-Poderoso pode esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou. Ou seja, ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. O quinto ponto aqui, Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de todas essas verdades citadas acima, existem muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus 6, 14, 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aquilo que não querem perdoar, pois ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença de Deus e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Isaías 59, 2 diz: as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondidos de vocês, os pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É o que está em Isaías 59, 2. Essa é uma das razões por que tantas pessoas sofrem de doenças físicas e emocionais. A falta de perdão e o distanciamento de Deus geram muitas feridas espirituais muito grandes na pessoa, que tende a aumentar com o passar do tempo. Vamos concluir essa mensagem que eu falei até agora sobre o perdão, né? Vamos entender melhor sobre isso. Diante dessas 5 verdades sobre o perdão, não resta dúvida de que perdoar é preciso. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros, mas devemos nos lembrar que nós também temos defeito e pecamos, e mesmo assim, Deus sempre nos dá uma nova chance. Quando perdoamos, nós nos aproximamos do Senhor, e isso nos traz paz, saúde física, mental, espiritual. Por isso, se você foi ferido ou magoado por alguém e ainda não perdoou, tome coragem e procure essa pessoa o quanto antes, se for preciso. Deus se agrada de você e te trará para mais perto dele. Se você tem dificuldade de liberar o perdão,
Você tem dificuldade de estar liberando perdão, peça a Deus para estar te ajudando, te orientando como fazer, mas libere o perdão. Perdão, como eu já falei aqui, é fundamental. Então, perdoe, mesmo que doe. Vai pela razão, porque a razão é a palavra de Deus nos orientando a perdoar. Agrade a Deus, aproxime-se mais de Deus perdoando, mesmo que doa, mas perdoe. Um forte abraço no seu coração, que Jesus te abençoe.